por que o feminismo fala sobre empoderamento. E nós aqui, desde o começo, desde os outros que estavam falando antes de nós, no outro painel, coincidentemente, veja como o Natal é abençoado pelo Espírito Santo. Coincidentemente, todos falaram sobre sacrifício. E agora a Mari estava falando sobre a proposta feminista, que é uma proposta de empoderamento, desse empoderamento desta mulher. E bem como você disse, Lacombe, eu me lembro do resultado da minha eleição, e eu me lembro das feministas em muitos momentos da minha vida. Desde os meus 20 anos eu tenho essa luta com o movimento feminista. E eu me lembro que sempre que eu estava no chão, as feministas comemoravam. E quando eu ascendia, as feministas odiaram, reclamaram. E eu pensei nesse conceito de empoderamento, esse que a Mari estava falando, desse empoderamento seletivo, e como esse assunto ele é inadequado para o Natal. Porque, poxa, o Natal é uma data em que Jesus, Filho de Deus, o Filho de Deus, o mais poderoso de todos, Deus Criador, desempoderou-se para viver o sacrifício. De alguma forma, Fustel Shin fala que a mulher vive o sacrifício de Cristo quando na maternidade. E eu não sou de me emocionar, que eu sou uma pessoa ruim, como diz. Porém, quando a Karen estava falando, eu me emocionei, porque realmente existe verdade nisso. E eu me lembro que desde muito, muito jovem, se me permite contar uma experiência pessoal, desde os meus 13 anos eu tenho diário. Eu cresci numa família, meu pai sempre foi envolvido com política, meu pai era um grande fã de Leonel Brizola, um exímio orador, esquerdista, que recebeu dinheiro da guerrilha cubana, enfim. E meu pai foi candidato a vereador, prefeito uma vez, meu avô foi também, em um ambiente de política. E eu, desde os 13 anos, eu comecei a escrever um diário, porque um sentimento de empoderamento, não sei se feminista, tomou posse de mim. E eu pensava, um dia eu vou ser tão importante. Eu revelava minhas fotos e botava a data, porque eu pensava, os biógrafos, veja como eu sou ignorante. Por quê? Hoje nós temos tudo registrado no Instagram, mas não existia Instagram. Eu pensava, os biógrafos vão consultar os meus diários para escrever. E durante muito tempo em que eu vivi essa vaidade do empoderamento, as coisas foram muito mal na minha vida. Foram muito mal. Sempre que eu planejei um empoderamento para mim mesma, as coisas foram muito mal. E então começaram a dar muito errado. As coisas deram verdadeiramente muito errado. Inclusive na academia, eu pensei, vou me empoderar pela educação. Então, eu tive um grande problema que o pessoal acompanhou, um problema com uma professora universitária. Em busca do meu empoderamento, eu só me afundei. E como eu realmente estava numa situação péssima, houve uma mudança dentro do meu coração. E eu pensei, quer saber? Eu vou parar de escrever esse diário. Tanto que eu parei, não tenho mais os biógrafos que se virem. Eu pensei que não importa mais. Inclusive, isso foi muito convenientemente na mesma época em que eu conheci o professor Olavo e ele nos ensinou sobre as camadas da personalidade. Eu pensei, quer saber? Deixa isso para lá. E eu resolvi, então, escrever o meu livro. E não sei se todos leram e prestaram atenção nisso, mas no início do livro eu digo, a minha vida está acabada. Agora que eu publiquei esse livro, as portas vão se fechar para mim. Na universidade já estão fechadas, no trabalho, e eu tenho convicção que eu serei violentamente difamada e que serei uma pessoa mal vista no Brasil inteiro e que o movimento vai se voltar. Eu estou acabada. Eu escrevi isso na introdução do livro, que eu entreguei muito antes de sair candidata. Entreguei para a editora, ele foi publicado depois. E foi justamente o contrário. Naquele momento em que eu pensei, desisto de tudo, vou deixar um legado mínimo para tentar ajudar outras mulheres. Foi naquele momento em que a minha vida sofreu uma reviravolta. E falar sobre isso no Natal, falar sobre maternidade, sobre sacrifício, é uma coisa fundamental, porque o movimento feminista é essencialmente anticristão. Porque enquanto o feminismo diz empodere-se, Jesus Cristo diz sacrifique-se. No capítulo 20 do Evangelho de Marcos, os apóstolos estavam discutindo igual eu. Se eu fosse um apóstolo, eu estaria nessa conversa banal e ridícula. E em vários momentos, os discípulos discutiram entre si qual deles seria o maior. E há um episódio, que está em Mateus capítulo 20, em que a mãe de dois apóstolos, olha a mãe nunca quer nada para si, a mãe quer para os outros. A mãe falou assim para Jesus, Jesus, será que é possível estes dois meus filhos ficarem um à tua direita e outro à tua esquerda? Um pedido de uma mãe. E Jesus, que ele é educado com mãe, ele falou assim, olha, a senhora não sabe o que está pedindo. Se ele estivesse falando com um fariseu, provavelmente ele diria raça de víboras, materialistas. Mas ele falou, olha, a senhora não sabe o que está pedindo.
Mas os discípulos concordaram, nós queremos. E Jesus disse, será que vocês são capazes de beber do mesmo cálice que eu? Olha, beber cálice, vinho, alegria. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de algo bom. Jesus vai se empoderar, afinal ele é o rei dos judeus. Ele vai nos empoderar. Só que lembre-se que no momento auge da biografia, é engraçado Deus ter uma biografia, mas no momento auge da biografia de Cristo, há realmente alguém à direita e outro à esquerda. Só que os dois estão crucificados para morrer. Morte de cruz. E não estão ali com ele os apóstolos, que foi isso que eles pediram sem saber. Então, quando Jesus vai entregar poder para alguém, ele entrega, na verdade, sacrifício, porque a mensagem do evangelho é esta, é no sacrifício que você se empodera. E é justamente o oposto do movimento feminista. Tanto que Jesus continua, parece que ele sabia que essa pergunta ou esse assunto ia vir aqui para o nosso especial de Natal. Ele diz assim para os apóstolos, vocês não podem beber do mesmo sacrifício que o meu, que é muito difícil. Mas eu já vou dizer algo para vocês. Os senhores de nações, os reis, dominam, e os poderosos infringem, oprimem com o poder. Ele usa essa palavra poder. Usam o poder. Mas vocês, que são meus discípulos, devem fazer o oposto. E ele diz um dos textos mais lindos da Bíblia. Aquele que quiser ser o maior, sirva aos demais. E aquele que quiser ser o primeiro, sacrifique-se. E continua. Pois eu, que sou o Filho de Deus, vim para me sacrificar e dar a minha vida em favor dos outros. E quando uma mãe faz isso que a Karen está fazendo, ela está em uma forma diminuída, análoga, fazendo isso que Jesus fez. E por isso que isso incomoda tantas feministas, porque elas querem que você seja um homem materialista, rabugento, que só pensa em trabalho, para quem o casamento e a família são secundários. Elas querem que você se empodere, como os reis, como os poderosos que oprimem. Mas a mulher não quer isso, a mulher não é feliz. Eu nunca ouvi falar de uma mulher que dissesse, eu no leito de morte sou muito feliz porque sou poderosa. Inclusive, para a gente terminar, algumas enfermeiras e médicos já fizeram essa pesquisa com pessoas em leito de morte. E a coisa que mais, entre as coisas que mais se repetem, qual é seu maior arrependimento em vida? Todos, homens e mulheres. Segunda maior causa de arrependimento é, eu não deveria ter trabalhado tanto. E deveria ter passado mais tempo com a minha família. Que é o que Jesus está querendo dizer para Marta, para Maria e para os apóstolos. Por que vocês querem se empoderar? Sacrifiquem-se. Sacrificando-se você se torna grande. Todo mundo lembra de Tiradentes, que deu a vida por uma causa. Mas ninguém dá nome de avenida para Hitler, porque Hitler queria poder. E Tiradentes queria o bem comum, queria o sacrifício. Então essa diferença é fundamental e cabe dizer isso no Natal, obviamente, né? Inevitavelmente me veio à mente a história de Turandot, que é precisamente o que nós ouviremos agora. Uma parte dessa ópera, uma área de nome Nessun Dorma. Quem foi Turandot? Uma princesa chinesa, maravilhosa. Mas, na contramão de tudo que foi falado, ela era extremamente egocentrada, mimada. Turandot não quer se casar. E são muitos os pretendentes, porque ela é uma princesa de uma beleza incrível. Na frente do palácio real, onde ela passeia, milhares de pretendentes querem ter Turandot como sua esposa. Dado que o imperador disse a ela que ela teria que se casar e teria que ter descendência para que a dinastia continuasse, ela coloca uma condição. Ela diz, ok, eu me caso, mas eu vou fazer 3 charadas para qualquer pretendente. Se o pretendente acertar as 3 charadas, eu me caso com ele. Mas basta ele errar uma delas, eu quero que vocês cortem a cabeça desse pretendente e espetem numa estaca na frente do meu palácio. Desnecessário dizer que na frente do palácio são muitas as estacas com milhares de cabeças. Até que num determinado momento, na história da ópera, estou encurtando para vocês aqui, aparece o estrangeiro, que inevitavelmente se apaixona por Turandot. O Conselho de Sábios tenta dissuadi-lo de participar desse teste, de participar dessas 3 charadas, mas o amor dele é tão intenso, a paixão dele é tão real, que ele se submete às 3 charadas e acerta. Turandot fica desesperada, não sabe o que fazer, porque todo o desejo dela de nunca se casar, agora, a partir desse momento, com um estrangeiro, foi por água abaixo. Vendo
o estranheiro, que a Turandot não queria se casar com ele, chegou para ela e disse assim: se você descobrir o meu nome, você não precisa mais se casar comigo. Amanhece. Turandot descobre o nome? Não. Ela vai ter que se casar? Sim. Percebendo, além disso, que a Turandot, não tendo descoberto o nome, não estava em condições de se casar porque estava fazendo uma escolha livre, uma escolha que era se afastar dele. Ele chega para Turandot e diz: o meu nome é Calaf. Ele entrega o nome, ou seja, escancara todas as portas para que ela possa livremente fazer as escolhas dela, ou seja, não se casar com ele. Essa atitude de dar liberdade para Turandot, essa atitude de deixar com que ela faça as escolhas, mexeu profundamente com o coração dela. Sabendo o nome dele, ela não precisaria se casar. E é exatamente nesse momento em que ela chega diante do imperador e diz: eu descobri o nome dele é amor. E foi justamente isso que fez com que ela mudasse a perspectiva de vida dela e entendesse o que é o amor verdadeiro. Então agora o Marcelo Vanucci vai cantar a área Nessun Dorma, Ninguém Durma, da ópera Turandot. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Al mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua bocca dirò quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa mia. Tramontate stelle, all'alba vincerò.